Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estou com uma novidade, novidadíssima, nova Ford Maverick Hybrid. Você vai falar assim, João, qual que é a novidade de uma Maverick Hybrid? Bom, ela continua na linha nessa Maverick ponto 2 de primeira geração, o primeiro facelift, mas agora tem tração nas 4 rodas. Você pediu, você achava, não pode ter tração só dianteira, né? Agora tem tração nas 4 rodas e o sistema híbrido que eu já comprovei em testes aqui no canal, que passa dos 17 km por litro na cidade e faz 1000 km com um tanque. Vamos ver tudo o que mudou. Vou chamar um especialista de produto aqui para mostrar para você, porque desta vez a gente não vai poder andar nela. De qualquer maneira, vamos mostrar tudo, contar alguns dados técnicos e também mostrar para você o que muda dela com relação à Maverick Hybrid que você comprou até 2025 na linha 24-25. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Jean Delarco Hybride. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber da nova Ford Maverick Hybrid, agora com tração nas 4 rodas, e quando ela chega, obviamente chega no segundo semestre, não nesse momento, e também uma projeção de preços, pode contar com os meus amigos da Ford Sinal, isso mesmo, link na descrição, e também tem um QR Code aqui do lado para você já clicar, se você estiver vendo no celular, ou apontar a câmera do seu celular se você estiver vendo na TV. Você vai para o link e já vai manifestar o seu interesse de compra, o seu interesse de fazer um test drive e de conhecer de perto assim que ela chegar a partir de julho, agosto ou setembro. A gente não tem essa data 100%, vou tentar descobrir nesse vídeo com meu amigo Denis, especialista de marketing da Ford Maverick também. E os endereços e os telefones estão na descrição e também você vai poder saber exatamente quando ela chega, ligando ou clicando nesse link aqui. Então não perca a sua chance, siga também no Instagram, @Grupo Sinal, para saber todas as novidades da Sinal Ford com concessionárias em São Paulo, em Barueri, em São Caetano. Pensou Ford, pensou Sinal. Agora, deixa eu chamar o Denis aqui. Por favor, senhor. Aqui está Denis Rossini. E aí? Tudo bem, Denis? Beleza, João? Já é uma figura conhecida aqui do pessoal do canal, a gente já viu no lançamento da Tremor. Denis, primeira pergunta, por que a tração 4x4 agora na Maverick híbrida? Eu acho que tem um tema aqui que os clientes sempre buscam, que a picape tenha tração nas 4 rodas e tal. Isso é uma demanda que não era só aqui no Brasil, mas é uma demanda global, né, dos clientes de picape lá da Maverick também nos Estados Unidos. E aí nessa versão, como você falou, nessa primeira mexida que a gente deu na plataforma, a gente conseguiu viabilizar e trazer uma tração integral para esse carro, que vai dar ainda mais segurança, vai dar para esses clientes ainda mais capacidade, e isso é interessante, né, para o cliente de picape de uma maneira geral. E essa reformulação transformou ela numa coisa única, né? Nenhuma Maverick, nem a Black, nem a Tremor tem a mesma frente, tem as mesmas coisas por fora. Conta um pouquinho. A gente está transformando, de fato, a Maverick numa família agora, né? A gente, de fato, tem 3 veículos diferentes, tanto no seu exterior quanto no seu interior, muitas vezes uma mudança também de motor, ou no caso entre a Tremor e a Black, de suspensão e de capacidade off-road. Então a gente começa a ter uma abrangência maior para abrigar mais tipos de cliente, para a gente atingir um público muito maior, também com tudo que a gente trouxe de modernidade no pacote desse carro, tudo que a gente conseguiu trazer de melhoria e de evolução para esse carro, a gente consegue também dar esses toques especiais. Como, por exemplo, nesse caso da híbrida, a gente tem um foco muito mais na sofisticação, quase que num luxuoso, né, essa grade com esses pontos aí cromados e tal, um toque mais moderno, toque diferente, para um veículo que vai sim estar focado muito na eficiência, sem perder a capacidade e a versatilidade de uma picape, a capacidade aí que você tem de buscar uma aventurazinha aí ao redor da cidade aí sem problema nenhum também, mas é um carro com esse tipo de foco, com rodas maiores, né? Então, um carro com esse visual aí bem urbano, bem bacana também. Essa roda de 19 ficou linda demais, né? É muito bonita mesmo. Bom, ela deu um estilo quase esportivo para picape, que a gente sabe que vai ter um foco bastante no pessoal que é mais
amigo do meio ambiente ou que se liga no consumo de combustível, né? Eu acho que esse tipo de carro híbrido, né, o Full Hybrid, que é o tipo de híbrido dessa tecnologia da Maverick, ele é um primeiro passo de eletrificação que causa o mínimo possível de disrupção na vida do cliente. Ele vai usar o carro como um carro a gasolina, do mesmo jeito, ele vai lá e vai abastecer o carro, mas ele vai sentir o efeito disso ali na bomba, na quantidade de vezes que ele vai abastecer o carro e no tanto que o carro bebe menos, como você falou ali na abertura, né? Eu acho que é um carro que você consegue chegar em médias aí acima dos 15, 16 km por litro com relativa facilidade. Se você rodar muito na cidade somente, pouco menos na estrada, você sabe que veículo eletrificado na estrada ele acaba bebendo um tiquinho mais do que na cidade. Se você rodar na cidade exclusivamente, é capaz de você chegar até acima dos 17 que você falou. E é um carro que agora te entrega uma autonomia gigantesca e que te entrega um pacote tecnológico muito recheado, né? A gente vai chegar lá ainda. Extremamente completo. Antes eu quero dar uma olhadinha ali na traseira. Bora. Bom, Denis, ainda que não seja a versão, digamos assim, mais potente, mais forte, mesmo assim vem com o sistema Pro Trailer aqui que eu tô vendo. Vem com o Pro Trailer, ela vem já com engate, como na geração anterior a gente tinha engate, agora a gente adicionou a tecnologia do Pro Trailer que ajuda você a manobrar. É importante dizer também que esse carro aqui, olhando aqui na parte de trás, João, ele tem uma coisa que, essa é uma unidade da Argentina, né? Não é o carro igual a gente vai vender no Brasil. No Brasil esse carro vai ter a capota marítima vinda de série já, que não é o caso aqui na versão argentina. Aqui, mas esse spray continua igual, né? O spray continua igual, a gente vai ter isso no Brasil também. A única incorreção que existe aqui é que não tem a capota nesse carro. Entendi. Mas é um carro que continua com aqueles compartimentos que você gosta bastante, né? Sim, para esconder algumas coisinhas. Esconder algumas coisas, nem que seja da polícia. Mas nesse caso a gente não tem a tomada. Né, então, no caso da Tremor, ela tem uma versão que ela tem a tomada de um lado e o compartimento do outro. Já as outras duas versões, você tem compartimento dos dois lados. Sim, a capacidade continua igual, a de volumétrica, e a de carga também, como era na antecessora. Exatamente. E aqui ganhou também sensor de estacionamento, que não tinha, se eu não estou enganado. Não tinha sensor de estacionamento. Ela ganha mais do que só o sensor de estacionamento, tá, João? Mas aí a gente vai falando ao longo do tempo. Ah, entendi. Então temos câmeras 360 agora. Exatamente. E sensor de estacionamento traseiro e dianteiro. Exatamente. Muito legal. Vamos passar lá para dentro? Bora. Depois que a gente falar lá dentro, a gente fala de motor e as percepções de desempenho e como que funciona direitinho esse sistema híbrido aí. Muito bom. Bom, vamos entrar aqui. Maçanetinha continua igual, mas aqui temos cores distintas, né? Eu já vi que tá diferente do que eu vi na Tremor e na Black também. Sim. Como eu disse, os carros, todos eles têm interiores diferentes, né? Uhum. Então, no caso da forma como a híbrida está posicionada, a gente tem um interior bicolor, com algum refinamento adicional, cores, eu diria, mais neutras do que a gente tinha na geração anterior também, mas sempre com um destaquezinho um pouco mais colorido. Então, você vai ver aqui nas saídas de ar e na maçaneta, um detalhezinho aqui, um marrom meio avermelhado aqui, que é uma coisa característica da versão híbrida. Se aplique também no painel com uma cor diferente dos outros carros. Tudo isso para você ir dando esses detalhes e ir posicionando esse carro de maneiras diferentes para você, de fato, atingir outros clientes e tentar atender a todos os gostos, né, que a gente tem aí de cliente de picape, porque a gente sabe que é um segmento que tem uma abrangência muito grande e as pessoas gostam de ter o carro muito personalizado para aquilo que elas gostam mais e tal. Então a gente está dando opções aqui. O que as pessoas falavam muito era da Central Multimídia, que achavam pequena, tinha um nicho ali do lado. Mudou bem agora, Mudou bastante. Agora é uma tela de 13.2 polegadas. Essa é a maior tela que a gente tem na Ford, exceção feita ao Mach-E, que tem uma tela de 15,5, mas é a maior tela que a gente tem na Ford, nessa configuração. Os comandos do ar-condicionado, eles estão aqui, mas eles são permanentes o tempo todo, independente do que acontece em termos de espelhamento. Você tem os comandos do ar-condicionado fixos aqui, sempre do lado, inclusive se a gente vê aqui um aquecimentozinho aqui do espelho. Então a gente tem vários mimos tecnológicos aqui, que elevaram muito o patamar da Maverick, né, em termos de padrão de tecnologia. É um carro que eu tenho dito bastante, ele não perdeu nada versus o que ele tinha de qualidade na geração anterior ou na versão anterior, e ele ganhou muita coisa, né? Ganhou uma lista enorme de equipamentos aí que a gente vai falar. Conta pra gente, já! Então, a gente tem essas telas 100% digitais, né? Aqui a gente tem uma tela de 8 polegadas aqui
para o motorista, né? Então a gente tem alguns mostradores aqui, uma tela gigante aqui no meio, a tela que a gente já mostrou, isso aqui é Sync 4, que a gente já está bastante habituado, seja com o F-150, seja com Ranger e outros veículos da nossa linha. Então um multimídia bem eficiente, com diversas configurações diferentes, é mais do que só um multimídia, né? Ele chega a ser um painel de controle do carro mesmo, você faz várias regulagens, inclusive dos sistemas aí de assistência à condução, que não são poucos, né? A gente traz realmente todo, para resumir, a gente pode depois falar a lista, mas assim, para resumir, tudo que eu tenho de sistema, seja de segurança ou de condução semi-autônoma, na F-150 eu tenho nesse carro. Vamos passar aqui para ver? Eu acho que a gente consegue, vai coordenando aí. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem aqui todas as configurações gerais do carro aqui, né? Então, parte de unidade de medidas, etc. Deixa eu voltar um aqui. Recursos, isso. Em recursos. Então, assistências para o motorista aqui, na hora que a gente entrar, a gente tem um piloto automático adaptativo com stop and go. Que não tinha antes. A gente tem o sistema de permanência em faixa com centralização de faixa, que também não tinha antes. O assistente de pré-colisão a gente já tinha e passa a ter, mas agora também com o assistente de manobras evasivas. Então ele vai te ajudar numa situação de emergência a desviar o carro, dando aquele torque adicional ali no volante para te ajudar. Sistema de informação de ponto cego também era algo que era muito pedido. A gente antes tinha aquele espelhinho menor ali no carro, né? Uhum. Agora a gente tem sistema de ponto cego também, inclusive cobertura de reboque. Então se você estiver puxando alguma coisa, o sistema de ponto cego, a hora que você cadastra o reboque aqui, ele vai levar em conta o comprimento do reboque para acionar o ponto cego, então isso também. Alerta de tráfego cruzado, assistente de frenagem em marcha ré, ou seja, eu tenho frenagem de emergência em ré também. Se o carro detectar algum obstáculo que por acaso o motorista não viu, o veículo para automaticamente. Uma criança, um animal, etc., ele para automaticamente, entre outras coisas. Muito legal, isso não tinha nada, né? O pessoal falava, podia ter umas assistências ao volante, agora veio tudo de uma vez. Tem todo o pacote de reboque que a gente também está habituado com o F-150, com o Ranger, de você cadastrar um reboque, você põe o peso do reboque, o comprimento, etc. e tal, e você faz todo esse controle, sistema de oscilação de reboque. Então numa situação você está na estrada, vento lateral, isso começa a causar uma oscilação no reboque, o veículo vai atuando individualmente nas rodas para evitar que essa oscilação se transforme em algo maior e você perca o controle do veículo. E falando de reboque, eu não posso deixar de falar do ProTrailer, que a gente já falou lá fora, atrás, né? Então assim, a gente consegue direcionar para onde eu quero que o trailer vá e não o veículo. Então eu aciono só o pedal de freio e acelerador e o volante vai se mover sozinho da maneira que ele tem que se mover para que o trailer vá para onde eu quero que ele vá. A gente já demonstrou isso bastante na F-150 e agora está trazendo para todas as versões de Maverick. É uma baita tecnologia também. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho de motor, de eficiência energética. A gente já falou um pouco de consumo. Pode abrir o capô para a gente aí? É aquele de dar 2 toques. Aqui, aquele consagrado sistema híbrido que estreou no Fusion e foi sendo melhorado geração por geração. É uma tecnologia já bastante conhecida da gente, o que nos ajuda a ter uma confiabilidade bastante alta, né? Desse conjunto aí de 2.5 com o motor elétrico, né? Com a bateria que fica do lado de fora do carro, ou seja, ela não rouba capacidade nenhuma de volumétrica dentro do carro, como acontecia antes, totalmente blindada lá embaixo da carroceria. E é um carro, como a gente falou, né, o foco aqui é muito a eficiência mesmo, com o mínimo de disrupção na vida do cliente, ou seja, ele não tem que se preocupar necessariamente, será que eu vou ter onde carregar, ou qual é a autonomia elétrica do carro, porque depois ele vai perder algum tipo de potência. Aqui, a forma que esse veículo funciona, o conceito desse tipo de veículo híbrido que a gente está colocando na Maverick, ele é para você simplesmente ignorar se por acaso você está no motor elétrico ou no motor a combustão, conforme a condição de carga do veículo, a condição de condução naquela situação particular, o carro vai se adaptar, ou usando só o elétrico, ou usando uma combinação dos dois, sempre com o objetivo de entregar uma performance boa, com o máximo de eficiência possível. Então, você praticamente esquece que você está num veículo eletrificado, mas ele te entrega um consumo de veículo eletrificado e é bastante significativo. Sempre lembrando que aqui o sistema funciona com força para a transmissão,
não é um híbrido com um motor e um eixo traseiro que vai fazer a tração 4x4, nada disso. É uma tração normal, com um diferencial traseiro, enfim, e você consegue transferir a força que é gerada pelos dois motores, tanto para frente quanto para trás, e 194 cavalos e 21,5 kgfm de torque. É isso aí. Isso, assim, você não vai ter o desempenho que você vai ter numa Tremor e numa Black. Mas o consumo é brincadeira. E ainda é um desempenho bastante bom, ainda é um 0 a 100 aí que, que tem uma diferença pequena quando você compara com a versão 2.0 EcoBoost, né? Porque para sair da imobilidade usa a parte elétrica e o torque instantâneo ajuda muito. Exatamente, né? A diferença de cavalagem, né? A diferença de potência em si, você sente muito menos do que pode parecer, porque quando a gente reporta a potência do veículo, a gente sempre reporta em condição de potência máxima, né? E às vezes carros com a mesma potência máxima, dependendo de como é o desenho da curva de torque e de potência, o carro parece que anda mais ou menos, dependendo de como é essa configuração. Aqui, como eu tenho o motor, a parte elétrica ajudando nessa arrancada, você não sente que você tem, sei lá, 30, 40 cavalos a menos do que uma versão EcoBoost, por exemplo. Legal, legal demais. Tem uma resposta bem boa. Não, vou tentar arrancar de você agora quando é que ela chega, calma aí. Bom, a gente já sabe que a Maverick Black vai custar 220.219.900, a Tremor 239.900, não são preços de lançamento, correto? Não são. E agora a gente quer saber quando chega a híbrida e se ela vai manter aquela coisa de ser 10 mil reais só mais cara do que a Black. O que você pode dizer até agora deles, por favor? Nessa eu tô muito tranquilo porque eu não preciso fingir que eu não sei quanto vai custar e eu tô escondendo. De fato, a gente ainda não tem preço para esse carro, tá? Esse é um veículo, tentando responder primeiro a sua primeira pergunta, que é quando chega. A gente está colocando no segundo semestre, é um tema assim de disponibilidade também de alocação, é meados do segundo semestre, tá? Não é no início, também não é muito mais lá para o final, acho que vai ser mais ou menos ali no meio, obviamente pode mudar um pouco, sabe como é que é essa questão de navio e de embarques e tudo mais, mas o plano é que seja ali no centro do segundo semestre, e aí é o momento também que a gente vai fazer o posicionamento de preço nesse carro. Acho que por tudo que a gente já discutiu sobre como a gente está posicionando o preço da Maverick em geral, vocês podem ter a confiança que a gente vai tentar buscar um preço altamente competitivo para esse carro também. Mas há que se considerar que, pensando nessa diferença que você falou de 10 mil reais, a gente tem sempre que levar em consideração que, no caso da Maverick de hoje, que tinha uma diferença de 10 mil reais de preço, existia uma troca, né? Então você trocava a sua tração 4x4 pela motorização híbrida. Então existia uma certa compensação, que também era o ponto de que alguns clientes poderiam falar assim, não, mas eu queria tudo e tal, então a gente está trazendo tudo, mas isso também tem o seu impacto. A gente vai tentar fazer o melhor que a gente conseguir, como a gente já tem tentado fazer nos outros, para tentar manter o preço desse carro bastante competitivo também, mas eu acho que seria natural esperar que essa diferença aí pudesse ter alguma alteração também. Legal, legal. E disponível em diversas cores, como sempre acontece com a família Bronco. Exatamente. E Maverick. 9 cores que esse carro vai ter, na híbrida também, então as cores que a gente mostrou, tanto para Tremor quanto para Black, vão valer para esse carro também. É uma paleta bem diferente, e eu acho que até pelos carros terem acabamentos externos diferentes, sempre vai ter cores que você vai achar que vai combinar mais com uma versão ou com outra, mas você pode pegar qualquer cor em qualquer versão, elas vão estar disponíveis. Maravilha, maravilha. Bom, eu acredito que, Denis vai me xingar aqui, que ela vai ter o mesmo preço da Tremor, um pouquinho menos. Não sei, ele não revela, porque falou já que não sabe, mas eu acredito que a opção híbrida seja para um público distinto também, nem para o off-road, apesar do 4x4, nem para essa vertente mais esportiva, que é o caso da Black. Aliás, a Black que você vai ver no canal daqui a pouco também, que eu vou gravar, tá ali atrás, ó, com o Gil Brandão, com o João Fuschini, com o Bresolim, enfim. E o Denis vai participar comigo também. Nessa. Por enquanto, muito obrigado, Denis. Obrigado, João. Aguarde aí, e com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Pensou em Ford, pensou em Grupo Sinal. Isso mesmo, todos os endereços aqui na descrição, tem também um link para você clicar e já saber quando que você vai poder conhecer de perto a nova Maverick Hybrid e também saber
os melhores preços, ofertas e condições de pagamento. Como sempre eu digo, pensou Ford, pensou Grupo Sinal. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho. Se liga.